Nasceu Andréa Fátima dos Santos, mas nos 8 livros que já tem no currículo assina sob o pseudónimo de Andréa del Fuego. Tivemos nos anos 50 aqui no Brasil uma vedete chamada Luz del Fuego. E se você colocasse Andréa del Fuego? E foi ficando esse pseudônimo numa distração, porque eu não tinha planos de ser autora, de publicar, de ter uma carreira, de viver disso, de ter uma vida dedicada 100% a isso. Não havia isso na época. Na época eu fazia produção de cinema, produção de objetos para comerciais de televisão e de cinema, fazia produção de elenco também. Esta era a minha vida. E aí nisso as coisas foram acontecendo. Foi por aqui que começámos uma conversa com a escritora brasileira em pleno complexo monumental de Santiago da Guarda, local onde teve um encontro com alunos do primeiro ciclo do ensino básico da escola daquela freguesia, momento que se repetiu nesse mesmo dia de 6 de junho, já com alunos de ancião na Biblioteca Municipal. Um dia eu levei então para um editor de uma revista, de uma rádio famosa no Brasil chamada Rádio 89 FM, era uma rádio muito ouvida na época. Eles produziam uma revista e o editor leu e disse assim, bom, eu acho que você poderia fazer, a gente pode fazer uma brincadeira. Você pode fazer uma coluna, assinar uma coluna na revista da rádio. Andréa del Fuego foi um dos mais de 30 nomes de vários pontos do mundo que, entre os passados dias 14 e 17, integraram a programação do Festival Literário Internacional do Interior Palavras de Fogo, um certame que envolveu um total de 12 municípios, entre os quais Ancião, os mesmos que em 2017 foram afetados pelos incêndios florestais. É a primeira vez que venho ao Portugal, centro de Portugal, né? Este coração e essa zona rural tão rica e que tanto me lembra a zona rural que é a origem da minha família em Minas Gerais. Inclusive, Minas Gerais, conhecendo o interior de Portugal, é possível ver como o interior de Minas Gerais guarda, quase como num relicário, a sua herança portuguesa. É impressionante, na culinária. É claro que a vegetação é outra, estamos falando de continentes distintos, mas eu consigo ver até algumas semelhanças nisso, no desenho das serras. Há uma autora chinesa e me parece um autor palestino que eu tenho muita curiosidade de conhecê-los. Eu não conheço a obra, e então são figuras que eu desconheço e que exatamente um festival consegue fazer essa troca. Eu estou muito curiosa para ouvi-los falar, para conhecer as obras. A brasileira Andréa del Fuego tem uma obra na sua maioria dedicada ao público infanto-juvenil, mas tem também alguns títulos para o público adulto. E foi precisamente com um deles, Os Malaquias, que ganhou o prémio José Saramago em 2011, ano que a trouxe pela primeira vez a Portugal. Foi um momento assim, emocionante, imprevisível, uma coisa que eu não contava, foi um susto, um agradável susto. Os meus desafios são dados a cada livro, a cada projeto literário, ele traz desafios novos. E eu vou tentando resolver esses desafios e nesse caminho os livros são publicados. Paralelamente a isso eu dou aulas de escrita criativa em instituições culturais no Brasil. Há 10 anos que dou aula de escrita criativa. São cursos livres e breves, né? Não é um curso de universidade ou de formação, são cursos breves em institutos culturais. E isso tem me dado um prazer cada vez maior, porque eu tenho defendido o direito à escrita, não só o direito à leitura, mas o direito à escrita também. A escrita ela é muito libertadora, ela faz inclusive você entender o que é uma obra literária quando você se coloca nesse lugar de inventar mundos, inventar pessoas, histórias. O trabalho de escrita, tanto a que produz como a que ensina, foi um dos focos da conversa que teve connosco no arranque da residência literária que a manteve durante 3 semanas em Penela. Nas sessões e cada vez mais nos meus cursos de escrita criativa é falar de uma intimidade da escrita, de um bastidor, da parte íntima da escrita. Do que acontece com esse processo antes de o livro ser materializado. O silêncio de Penela, de vez em quando bate aquele sino da igreja, assim, que é um som, para mim, é acalentador. Ao mesmo tempo que estou sentada diante do meu computador, escrevendo uma obra literária, eu saio de lá para conversar com alunos em escolas, em bibliotecas, e tem sido um prazer incrível.